Nós vamos falar um pouco hoje sobre a oração de Salomão. Mas vamos começar na oração do fariseu, que os irmãos bem conhecem. Porém, nós vamos falar um aspecto, talvez não tenhamos falado tão claramente. Nós vamos ficar de pé, abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 10 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória. Aleluia. Nosso assunto é sobre a oração de Salomão, o aspecto, o interesse, o propósito na oração de Salomão. Nós começamos aqui para lembrar os irmãos que esses 2 homens estavam onde orando? No templo, o templo de Jerusalém. Era um local muito sagrado, de maneira que depois de destruído, hoje os judeus anseiam fervorosamente pela reconstrução do 3º templo, o qual será o templo do anticristo, segundo a palavra de Deus. Mas, irmãos, nós brevemente iremos examinar com os irmãos a oração de Salomão. Os judeus tinham no seu coração que Deus atendia qualquer um que chegasse no templo para orar, porque o templo, ele é um símbolo de Deus e da igreja. Então, quando nós entramos no templo, simbolicamente representa entrar na presença do Senhor, representa também se unir com Cristo, estar dentro do Senhor, porque assim como Jesus e Deus é templo, a igreja também é templo. Vocês concordam ou não concordam? Amém. Um pouco amém, muitos irmãos têm dúvida. Lá no Apocalipse, João viu no céu e olhou, e ele disse que não viu o templo, porque o templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então eu sou certo, Deus e o Cordeiro é templo também. Jesus disse: derrubai esse templo, e em 3 dias eu ficarei. Ele não apontou para o templo de Jerusalém, ele disse: derrubai esse templo. Ele não disse: derrubai esse templo de Jerusalém. Ele disse: derrubai este templo, em 3 dias eu vou edificá-lo. Então está certo que Jesus é templo, Deus é um templo, e a igreja também é o templo do Espírito Santo, e é o templo de Deus. E neles farei morada, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, não é? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra porque Deus mostrou a Moisés um tabernáculo para ser construído. O tabernáculo, como nós falamos aqui para os irmãos em outra ocasião, não era para casamentos, não era para festa de aniversário de pastor, de igreja, de coisa nenhuma, não era para festa junina, não era para dançanteria depois depois do culto, como está fazendo algumas igrejas abomináveis. Não era lugar para homens homossexuais, não podia. Não era lugar para pessoas de qualquer maneira, que levasse uma vida errada e que quisesse ali estar adorando ou sentado ali como se fosse um religioso.
era para as pessoas irem ali fazer sacrifício, adorar a Deus e oferecer a sua oração com o coração quebrantado. Mas o povo tinha em mente que o templo era um lugar tão santo que qualquer um que chegasse ali seria abençoado. Os judeus tinham isso, até hoje eles têm isso, pois lá no Muro das Lamentações eles fazem diversas orações, não é? Beijam as pedras do Muro da Lamentação e tem outras devoções a respeito ali do templo. Nós vemos aqui dois homens a orar dentro do templo. Um extremamente religioso, chamado fariseu, como nós já estudamos com os irmãos. O outro, um cobrador de impostos, mas que chegou ali consciente de que era um pecador, e quem sabe ele não queria mais ser pecador. Por isso ele bateu no peito e disse: ser propício a mim, pecador. Com certeza esse homem foi ao templo porque já estava cansado de pecar, cansado de sofrer, cansado de fazer coisa errada, e de repente cansado de ouvir a voz do Espírito Santo: você está agindo erradamente, isso está errado. Mas ele estava pronto para receber de Deus a bênção, o perdão, o conselho. Tanto é que ele não quis falar muito. E segundo as Escrituras, Deus o justificou, Deus o perdoou, e ele desceu do templo são, puro, curado. Mas a verdade é que a oração deste homem estava acompanhada de um quebrantamento, estava acompanhada de um entendimento de que ele tinha pecado contra Deus. Mas será que foi porque ele entrou no templo? Será que foi porque ele estava no lugar mais santo da terra naquela época? Teve um homem que recebeu a salvação a partir de uma árvore, chamado Zaqueu. Sim, Zaqueu não recebeu a salvação dentro do templo, mas dentro da sua casa. Quando Jesus mandou que ele descesse depressa, que ele iria pousar na casa do Zaqueu. Zaqueu, muito satisfeito, feliz da vida, muito gostoso, segundo as Escrituras, ele estava tão alegre em receber Jesus em sua casa. E ele foi atendido quando ele, de coração, como fez esse cobrador de impostos, disse que iria distribuir a metade dos seus bens aos pobres, iria restituir 4 vezes mais a quem ele tinha tirado direito, a quem ele tinha defraudado. Jesus afirmou que naquele dia entrou a salvação, que ele era o filho de Abraão. Mas a oração feita no templo, dentro do templo, tinha um valor para os judeus. Eles tinham em mente que Deus estaria com os olhos fixos, parece que só naquele lugar. O incenso, oração pura, vocês sabem aonde que oferecia? Você não sabe aonde se oferecia o incenso e a oração pura? Hã? Sim, no altar do incenso, mas dentro do templo. O único lugar aceito pelo Senhor era no templo. Todo tipo de sacrifício, o incenso, aquelas orações puras que se faziam, aquelas libações de vinho, aquelas coisas todas que se faziam para determinados sacrifícios, tudo era feito no templo. Mas o último profeta do Velho Testamento, segundo a divisão bíblica, que chama-se Malaquias, entregou uma mensagem e deixou para nós dizendo que em todos os lugares iriam se oferecer incenso e uma oblação pura. Vamos ler isso? Livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento, antes do livro de Mateus. No capítulo 1, diz assim no versículo 11: mas desde o nascente do sol
até ao poente. Será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Este versículo é uma profecia para os dias de hoje, ou seja, desde que Cristo comissionou os discípulos a pregar o Evangelho, primeiramente, não é ao povo judeu, depois por revelação divina eles começaram a pregar às nações. Aqui nesse versículo 11 está muito claro que o nome do Senhor seria grande, espalhado em toda a terra, em todas as nações, em todos os povos, não somente em Jerusalém, e que em todos os lugares do mundo iriam se oferecer incenso ao nome do Senhor e uma oblação pura. A oblação pura são os cultos feitos em nome do Senhor Jesus, aonde se trata da palavra. O incenso era queimado em cima do altar de incenso, onde já tinha brasas vivas, e ali se colocava o incenso, que eram folhinhas, não é, de uma certa planta que exalava um cheiro agradável, e aquilo era como se fosse a oração, e o sacerdote ele fazia a oração, junto com aquele incenso, a oração então subia. Segundo a visão do Apocalipse, João disse que viu os cálices cheios de incenso misturado com a oração dos santos. Hoje, irmãos, o incenso, segundo o que nós entendemos, eu creio que o Espírito Santo está ligado à obediência dos irmãos, porque Paulo disse: vós sois o bom cheiro de Cristo. Quando nós estamos em retidão, a nossa oração é agradável ao Senhor. Diz a Bíblia que Deus tem prazer na oração do justo. O incenso que se oferece em qualquer lugar, em todo lugar, em qualquer templo construído na terra, ou em qualquer casa onde está um grupo de irmãos reunidos, ou em qualquer lugar onde estiver 2, 3 reunidos no seu nome, ali está sendo feita uma oração pura, está sendo oferecido um incenso puro ao Senhor. Nós escolhemos este lugar aqui. Não é o lugar mais santo da terra, tornou-se santo porque foi separado para as coisas de Deus. Então, quando nós nos reunimos a oferecer nossas orações, e um trabalho que é feito em conjunto, o cântico dos hinos, as mensagens, os testemunhos, que muito edifica e tem edificado os irmãos, isso é uma oração pura, e o incenso é as orações dos irmãos. Inclusive Paulo usa muito aquela expressão que eu sempre falo em Romanos 12, né? Que ele diz ali sobre um sacrifício, para nós apresentar nossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, que é o quê? Que é o quê? Que é o quê, irmãos? Vosso culto. Olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, oblação pura, incenso puro, sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Isso quer dizer que você tem que estar na presença do Senhor, porque senão o teu sacrifício será um animal morto, um animal dilacerado, um animal enfermo, um animal roubado, um animal quebrado, um animal cego, um animal defeituoso. Então, sacrifício vivo, vamos lá, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você é um sacrifício, o seu corpo é um sacrifício vivo. O teu corpo tem que ser santo e agradável. A tua alma é um sacrifício vivo. A tua alma é, na verdade, não é, como um cordeiro para Deus.
Deus que vai ser imolado. Ou seja, você deixa os teus afazeres, esquece das coisas que para trás ficam, e na reunião, no templo, na casa dos irmãos, você só vai se concentrar no Senhor. Vai estar em comunhão constante, oferecendo a Deus uma oração pura, com um coração quebrantado e contrito. Então a promessa de Malaquias tem se cumprido. Em muitos lugares do mundo, orações sobem ao Senhor mais do que a oração feita dentro de um templo. A oração do fariseu não foi aceita, porque ele se exaltou. Ele não começou com um princípio de se humilhar. Na sua oração apontou os erros dos outros e se achou melhor do que os demais. Isso não foi agradável ao Senhor. Porque hoje, uma pessoa que está lá fora pecando, adulterando, ou até roubando, ou até que tirou a vida de outro, amanhã pode estar louvando a Deus, perdoado dos seus pecados, praticando tudo que é agradável ao Senhor nosso Deus. Então não devemos desprezar as pessoas que estão do lado de fora. Antes devemos santificar nossos pensamentos, nossos corações e nossas palavras. O fariseu não santificou suas palavras. Já pensou se o publicano falasse: Senhor, eu sei que estou cheio de pecado, mas esse miserável está me acusando, Senhor, mas o Senhor tem misericórdia de mim. Talvez isso não seria agradável ao Senhor. Os fariseus, eles eram miseráveis, desgraçados, pobres, cegos. Eles não tinham uma visão do que Deus queria no seu povo: o amor, a piedade, a fé, a misericórdia, a compaixão. Eles não tinham esse entendimento. Eles olhavam muito para eles mesmos, se julgavam muito perfeitos, como nós estudamos em outra ocasião. Mas em todo lugar está se oferecendo uma oração pura, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Paulo, para falar isso daqui, ele rompeu a barreira judaica, os princípios, porque ele sabia que era no templo o lugar da adoração, como até Salomão falou. Mas depois que ele teve encontro com o Senhor, ele entendeu que em qualquer lugar, claro que ele sabia da profecia de Malaquias, em qualquer lugar, em todo lugar, iria se oferecer ao Senhor uma oração pura, um sacrifício vivo, santo, puro, agradável ao Senhor. Incensos de orações iriam subir diante do Senhor. Hoje o incenso para o povo do Senhor é a oração. Para Deus hoje não tem valor você queimar incenso como faz muitas religiões e seitas por aí, os Hare Krishna e outras seitas. Tem até crente acendendo incenso dentro de casa, seguindo essa doutrina de certas religiões que não tem para Deus valor. O incenso é a oração feita com o coração quebrantado, contrito, com aquela alma que perdoa, com aquela alma que está pronta para ajudar, está pronta para esquecer do pecado dos outros. Esta é a oração que agrada ao Senhor. O publicano não tinha nada para falar, porque ele ia falar de quem? Se ele também é um pecador. Eu vou falar do meu próximo, eu vou falar de alguém que eu conheço, eu também estou precisando do perdão. E ele só pediu isso, que Deus fosse propício a ele, fosse misericordioso para com ele e desse a ele o perdão. É tão bom quando você reconhece, é tão bom quando nós reconhecemos o quanto erramos. É mais agradável ao Senhor nós confessarmos nossas culpas do que dizermos para Deus como o fariseu: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, faço isso, faço aquilo, Senhor. Ele estava se justificando, ele estava mostrando para Deus algumas coisas que ele praticava, mas o mais importante ele não praticou: a piedade, a misericórdia. Eles não viam, por exemplo, nas pessoas que transgrediam uma esperança de uma renovação. Sempre viam os judeus puros, aqueles que já nasciam ali na doutrina e permaneciam nas doutrinas desde criança. Eles tinham esse pensamento, davam muito valor a isso. Mas Deus confunde a sabedoria dos sábios. Deus escolheu os desprezíveis e aqueles que não são, para confundir, para deixar sem palavra aqueles que julgam ser alguma coisa. Nós entendemos isso. Agora eu quero que os irmãos abram conosco
justamente na oração de Salomão. Lá em 2 Crônicas, lá atrás, no capítulo 6, Salomão fez uma oração, pedindo ao Senhor que, na sua oração, Deus o ouvisse e atendesse, quando o povo fosse orar no templo, ou virado para o templo, ou com as mãos estendidas para o templo. Salomão colocou isso na sua mente, que o templo era o lugar onde Deus iria morar. É como se Deus estivesse ali, e qualquer um que estivesse distante, precisasse de Deus, era só virar para o templo, fazer oração, ou estender as mãos para o templo. Salomão teve esse pensamento. Deus agradou-se do templo, mas Deus não foi completamente de acordo com o pensamento de Salomão. Capítulo 6, vamos para o versículo 28, 29 e 30. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 28, 29 e 30, que diz assim: essa é uma parte da oração de Salomão. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o seu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo a sua mão para esta casa, então ouves tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Vamos dar uma paradinha aqui. A oração de Salomão foi aceita, mas a resposta de Deus depois não foi exatamente como ele pediu. Mas Deus, de uma forma geral, Deus aceitou a oração de Salomão, porque Salomão também falou com sabedoria que se o povo, na verdade, se voltasse para o Senhor com um coração quebrantado, contrito, e se voltasse para o templo, mas Salomão